Vamos lá, que nesse vídeo, talvez um dos mais importantes aqui do canal, vou trabalhar com vocês os fundamentos do investimento a longo prazo. Então tem que seguir uma estratégia consistente, tem que seguir os critérios corretos para você evitar grandes erros com a sua alocação de capital. Lembrando que você trabalha em média aí 22 dias por mês e no final do mês você recebe um salário que você se esforça para poupar uma parcela dele para alocar no mercado de capitais, visando construir um patrimônio e também uma renda passiva a longo prazo. Então, nessa última parte, que deveria ser a parte mais fácil, ela acaba se tornando a parte mais complicada para muitos investidores que acabam não seguindo as premissas corretas. Então, a intenção desse vídeo é mostrar para vocês alguns pontos que talvez você não esteja enxergando na construção da sua carteira e, com isso, agregar maior valor para você como investidor de longo prazo. Lembrando que nesse canal nada se trata de dica de investimento ou recomendação de compra de ações. O que eu quero trazer para você é conteúdo consistente, informação de verdade para você ganhar autonomia no mercado financeiro, realizando as melhores decisões com a sua carteira de investimentos de longo prazo. Se eu gerar algum valor para você nesse vídeo, peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscrevendo, deixando um comentário e também compartilhando esse vídeo com um amigo seu, que você me ajuda a divulgar o meu trabalho. Para alcançar esse objetivo, nós vamos trabalhar 7 pontos fundamentais. No primeiro deles, a gente vai ser obrigado a falar sobre foco, estratégia e disciplina, né? Então, qual tem que ser o foco do pequeno investidor? Qual seria a estratégia mais consistente? E por que a disciplina acaba sendo a qualidade fundamental se você quer construir algo grandioso a longo prazo, não só no mundo dos investimentos, mas na sua vida de uma forma geral. Segundo ponto, diversificação ou acúmulo de ações. Então, será que é melhor a gente diversificar em demasia a nossa carteira ou se concentrar nas ações com melhores características qualitativas? Terceiro ponto, retorno total ao acionista. Preste muita atenção nisso. Muito cuidado ao realizar a análise voltado exclusivamente para dividendos. A gente tem que analisar o conjunto da obra. Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes importantes aqui. Quarto ponto, crescimento mais dividendos. Busque ações com essas características. Isso vai permitir que você consiga construir um retorno maior a longo prazo. Quinto ponto, ações para comprar hoje. O que eu estou olhando para possíveis aportes na minha carteira, considerando não só o cenário atual, que anda bastante estressado, mas também ações com bons indicadores de qualidade e eficiência. Sexto ponto, renda fixa ficou atrativa? Será que é melhor a gente deixar as ações em segundo plano agora e alocar o nosso capital nos títulos públicos? Sétimo e último ponto, não erre os seus aportes. Então, na hora de escolher direcionar os aportes para uma determinada ação, quais são os pontos fundamentais que você tem que analisar antes de tomar essa decisão? Primeiro ponto, qual tem que ser o foco do pequeno investidor? Bom, o pequeno investidor ele não tem que focar numa rentabilidade estratosférica no curto prazo, até porque isso não vai acontecer. Se você quiser buscar esse tipo de rentabilidade, isso vai te levar a cometer erros comprando ações como Infracommerce devido ao fato de já terem caído demais. Então não se preocupa tanto em gerar uma rentabilidade muito grande no curto prazo, até porque isso não vai acontecer, né? O investimento em ações ele consegue gerar sim um retorno muito acima da média, algo que pode mudar a sua situação financeira, mas isso numa janela de tempo de longuíssimo prazo. Vejam que o investimento em ações desde os anos 2000 até o ano de 2025 gerou uma diferença muito satisfatória para quem permaneceu investido em bons ativos. Então aqui eu peguei uma estatal, que é o Banco do Brasil, outra estatal, que são as ações da Sanepar, e uma empresa High Quality, que são as ações do Banco Itaú. E todas elas conseguiram abrir uma diferença gigante frente à renda fixa nesse período de 25 anos. Lembrando que o retorno da renda fixa foi ainda inferior aqui, né? Porque tivemos alguns resgates nessa janela de 25 anos, então aqui o investidor foi obrigado a pagar o imposto de renda. No caso das ações, você consegue manobrar reinvestindo os dividendos, inclusive utilizando apenas o fluxo de renda passiva para complementar o seu padrão de vida. Então gera até mesmo essa flexibilidade maior. Então em janelas mais longas é que o investimento em ações realmente mostra uma vantagem absurda. E quanto maior essa janela de tempo, maior é a diferença das ações em relação à renda fixa. Agora, no tocante à estratégia, que nós temos adotado aqui no canal nos últimos anos é tentar aliar uma análise qualitativa com uma análise quantitativa, né? Então, o primeiro filtro, pessoal, é justamente saber se a ação ela vai ter condições de existir e prosperar nos próximos 20 anos. E o que vai fazer essa ação existir daqui a 10, 15, 20 anos, inclusive apresentando lucros crescentes, são os fundamentos em termos de qualidade, né? Uma marca forte, margens elevadas, uma manutenção bem controlada de custos e despesas, um crescimento consistente de receita. Então são vários fatores que devem ser analisados em conjunto
para saber se aquela empresa cabe na sua carteira para o investimento ao longo prazo. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com viés previdenciário, né? Então vamos carregar ao longo de vários anos e vamos passar por diversas crises. Empresas líderes de mercado têm capacidade não só de preservar o seu capital, como também crescer diante dessas crises. E a segunda análise é a análise quantitativa. Não adianta nada eu comprar uma excelente empresa desde que ela esteja muito bem precificada pelo mercado. Então aqui eu quero casar aquilo que seja realmente muito bom para mim a longo prazo a um preço extremamente descontado. E quanto mais barato, melhor para a gente, que a gente já consegue uma taxa de retorno interessante no curto e médio prazo e consegue também um yield on cost já interessante na saída, realizando investimento nessas ações. Terceiro ponto é a disciplina. E galera, não tem jeito. Se você quer construir algo grandioso a longo prazo, não adianta você trabalhar com janela de tempo de 3 a 4 anos. Não, é de 10 anos para mais. Então a gente tem vários estudos no canal mostrando que o carrego de boas ações a longo prazo tem sim uma capacidade de alavancar o seu capital, multiplicando em grande parte esse patrimônio investido. Então aqui nós temos o investimento em Itaúsa lá em janeiro de 2009, o reinvestimento de todos os dividendos, as bonificações, tudo isso incidindo sobre o capital inicial. Então esse investidor comprando uma ação de risco extremamente baixo, uma ação que só andou de lado nos últimos anos, ainda assim essa ação, através dos dividendos e bonificações, conseguiu transformar R$100 mil em mais de R$1 milhão. E vejam só como o número de ações vai crescendo ao longo dos anos, né, com o reinvestimento dos proventos e também com as bonificações. E em contrapartida nós temos também um forte crescimento da renda passiva. Então vejam que no primeiro ano esse investidor recebeu apenas R$6 mil em dividendos, ou seja, um yield on cost de 6%, já que ele tirou do bolso R$100 mil. Porém, depois de 15 anos ele vai receber mais de R$72 mil em proventos. Então vejam que a renda passiva cresceu mais de 10 vezes nos últimos 15 anos e é um crescimento exponencial, ou seja, cresce muito pouco no início, mas começa a ganhar força a partir do 6º, 7º ano, e a partir do 10º ano é que nós vemos de fato o impacto gigantesco do investimento em ações a longo prazo. No segundo ponto, vamos falar sobre diversificação ou acúmulo de ações. O que é melhor para o pequeno investidor? Se concentrar em poucas e boas ações ou ter uma diversificação maior? Esse é um tema um pouco controverso e aqui não existe certo nem errado, existe aquilo que te deixa confortável. Inclusive a alocação estrutural de uma carteira de investimentos, considerando títulos públicos ou até mesmo a alocação no exterior, ela deve respeitar sempre a tolerância a risco do investidor. Então não adianta você ficar 80% em ações, mesmo que as ações estejam muito descontadas, se a volatilidade vem te machucando psicologicamente. Então o que é mais importante para o investidor é dormir tranquilo à noite. Entretanto, o processo natural é que no longo prazo a sua carteira ficará diversificada. Por quê? Daqui a 4, 5, 6 anos, você que continua investindo no mercado de renda variável vai se deparar com novas ações com indicadores de qualidade muito bons, com valuation muito descontado e ações que casam com o seu portfólio previdenciário. Nesse momento você vai trazer uma nova ação para a carteira. Porém, você não deve se apressar para que isso aconteça, né? Então, no início da construção, o pequeno investidor deve focar em algumas ações com critério de qualidade acima da média e que estejam muito descontadas, e realizar aportes recorrentes enquanto essas ações permanecerem descontadas. E como eu falei com vocês, a diversificação ela vai acontecer naturalmente ao longo dos anos, sem que você precise forçar esse processo. Terceiro ponto, retorno total ao acionista. Galera, muitas vezes o pequeno investidor ele vai ser guiado ali por um dividendo muito acima da média, principalmente se você entrou há pouco tempo no mercado, né? Então muitas vezes o investidor vê lá um dividend yield de 12, 13, 14, 15%, mas esquece de mergulhar profundamente nos resultados para saber de onde está saindo aquele dividendo extraordinário, né? O mais importante para o investidor é focar no retorno total ao acionista. Um exemplo de empresa que gerou um ótimo retorno total ao acionista sem distribuir mundos de dividendos são aqui as ações da Sanepar. Vejam que apesar de ter um payout relativamente baixo, a empresa entrega um crescimento consistente de receitas e lucros. E, obviamente, se ela mantém o payout estável, os dividendos também crescem na mesma proporção, né? Desde que a empresa continue entregando crescimento de lucros, você terá uma perspectiva de yield on cost crescente, ou seja, o dividendo futuro que você vai receber em função do preço que você está pagando hoje na ação. Outro ponto importante é que, muito além dos dividendos, é interessante que você olhe para as margens da companhia, né? Então, quando você se depara com uma companhia que vem apresentando crescimento de margem líquida,
significa que a empresa vem melhorando com o tempo, aumentando seus níveis de eficiência, né? Mostrando um comprometimento da gestão com geração de valor para o acionista. Por isso que, é claro, que eu gosto de receber dividendos. Se eu pudesse optar por um yield de 8%, para mim seria muito melhor, porque isso facilita o reinvestimento e também fazer a bola de neve crescer mais rápido. Mas eu gosto de analisar o conjunto da obra, né? Os aspectos de qualidade, o ganho de margem, a evolução da rentabilidade da companhia, a disciplina financeira na gestão da dívida. Tudo isso eu vou olhar antes de decidir investir ou não em uma ação. Ponto de prioridade para empresas que consigam aliar crescimento e dividendos no longo prazo. É claro que é importante ter uma quantidade alocada em blue chips, empresas maduras mais sólidas como uma Itaúsa ou até mesmo a Transmissão Paulista, mas são empresas que têm uma expectativa de crescimento um pouco mais lenta na perpetuidade. É bom deixar uma parcela da carteira voltada para empresas que possam aliar não só um dividendo interessante, mas também uma boa expectativa de crescimento, né? Um exemplo aqui seriam as ações da Unifique. Vejam que essa small cap de valor de mercado de apenas 1,2 bilhões de reais vem entregando resultados crescentes. Então nós temos um crescimento consistente tanto da receita quanto dos lucros da companhia, e ela vem conseguindo entregar margens muito generosas. A empresa hoje trabalha com uma margem EBITDA de 50%. Isso mostra um alto nível de eficiência na operação da companhia e, junto a isso, um alto crescimento composto da receita e do lucro. Vejam que hoje, considerando o valuation da ação, ela tem entregado aqui um dividend yield na ordem de 7,3% e com expectativa de crescer esses dividendos no longo prazo, já que as receitas da companhia permanecem numa tendência consistente de crescimento. Hoje a empresa trabalha com alavancagem controlada, então é sim uma opção para você estudar um pouco mais de perto, ou seja, companhia com bons indicadores de rentabilidade, eficiência, endividamento controlado, valuation descontado e entregando crescimento de resultados. Então você tem o alinhamento dos astros para poder estudar um pouco melhor essas ações. Agora, quais seriam as melhores ações para a gente comprar hoje? Galera, confesso que até uma semana atrás tinham várias ações que estavam dentro do nosso preço teto para aportes, com bom desconto frente ao seu valor intrínseco. Entretanto, na última semana, o Ibov apresentou uma forte recuperação, né? Vejam que nos últimos 5 dias nós tivemos uma alta de 3,14%, já chegando próximo da casa dos 130 mil pontos. Então, interessante agora é esperar algum movimento de correção no Ibovespa para voltarmos a aportar. Algumas ações que se encontram em preços interessantes, nós temos aqui as ações da Itaúsa, já que o Itaú apresenta ainda crescimento de resultados, então temos o incremento de growth aqui, além de bons dividendos, já que o banco reiterou que todo o excesso de capital será passado para os acionistas, para os investidores. Então temos uma expectativa de um bom dividendo da Itaúsa, pelo menos nos próximos 12 meses. Outra ação que começou a apresentar um forte sinal de retração são as ações da Klabin, mas ainda não estaria no preço interessante para aportes. Sei que muitos de vocês não gostam da empresa, mas para longo prazo aqui nós temos alguns critérios qualitativos interessantes. BR Partners, uma ação que se recuperou bastante recentemente, é uma ação que está com dividend yield próximo da casa dos 10% na cotação atual, mas também gostaria de maiores correções aqui. Uma ação que está muito descontada hoje são as ações do Banco Bradesco, porém aqui eu consigo esperar os resultados do primeiro trimestre de 2025 para a gente ver se o Noronha está conseguindo entregar a recuperação de rentabilidade. Esse é um ponto crucial que vai fazer a gente voltar a aportar pesado no Bradesco. Agora, setor elétrico, todo ele me parece muito bem precificado, a não ser as ações da ISA Energia. Entretanto, aquela questão da perda da RBSE a partir do ano de 2028 me coloca com o pé um pouco atrás nessa ação. Eu exigiria uma margem de segurança um pouco maior para aportar nas ações. Agora, entre as small caps, temos muitas small caps com preço muito descontado frente ao seu valor intrínseco. Uma seria a própria Unifique, que vem apresentando crescimento de resultados. Outra ação que eu tenho olhado com carinho são as ações da Ferbasa, apesar de que no último trimestre ela apresentou um certo sinal de retração no seu EBITDA, então também é uma ação que temos que ter um cuidado um pouco maior. Sexto ponto, renda fixa ficou atrativa? Galera, eu não posso questionar a realidade e dizer que um retorno de 14,7% ao ano é ruim, né? Aqui nós temos o Tesouro Pré-fixado 2035, te dando um retorno bem interessante aqui com risco extremamente baixo. Temos também o Tesouro IPCA 2029 entregando IPCA mais 7,5%, ou seja, é 7,5% de retorno acima da inflação, né? Retorno real aqui. Então, para você que já é um pouco mais velho, um pouco mais maduro, pode fazer sentido ter um pouco mais de renda fixa na carteira, né? Então, normalmente, a receita de bolo é quanto mais novo você é, mais renda variável você pode ter em carteira. Por quê? Porque você tem uma janela de tempo muito longa pela frente, você pode passar
por vários ciclos de baixa e de alta, seguir acumulando, e aqui o fator exponencial ele vai jogar a favor do seu patrimônio no longo prazo, como eu já mostrei, né? Quanto maior a janela de tempo, maior é a vantagem das ações sobre a renda fixa. Agora, se você é um investidor mais maduro, já passou da casa dos 50 a 60 anos, o ideal é que você tenha uma posição também bem alocada em renda fixa, né? Então você não pode se dar ao luxo de passar por um ciclo de baixa aí de 5, 7 anos, como já aconteceu num passado recente. Então é interessante que você tenha um portfólio mais equilibrado entre renda fixa e ações, mas sem deixar de ter também uma boa posição em ações Brasil, já que hoje nós temos um excelente desconto frente a várias ações cujas empresas vêm entregando crescimento de resultados, né? Então é um claro descolamento entre o fundamento da ação e o seu valuation. Então hoje temos sim muitas ações baratas, mas lembrando que a sua alocação estrutural deve respeitar primeiramente o seu perfil de risco e também a sua idade, né? Pelo menos isso é o que eu considero mais conservador para os investidores de longo prazo. Sétimo ponto, não erre os seus aportes. Galera, o que o investidor tem que buscar diante desse cenário de incerteza política e econômica? Então temos uma inflação acumulada superior a 5%, bem acima da meta do Banco Central, que fica na faixa dos 3% de inflação. Então, obviamente, agora em março, nós vamos ter uma elevação da taxa básica de juros para a casa dos 14,25%. Boa parte disso já está precificado nas ações. Entretanto, tem que entender que justamente esse cenário de estresse, esse cenário de maior temor, ele também abre as maiores janelas de oportunidade. E aqui você tem que ter clareza relativa à sua estratégia. Você está construindo o quê? Uma fonte de renda na perpetuidade? Se você está fazendo isso, o melhor veículo de alocação acabam sendo as ações de dividendos, né? Então, como a gente pode ver, a nossa carteira aqui já vem entregando um crescimento de renda passiva, ainda é um crescimento bastante tímido, mas a gente tem uma boa janela de tempo a nosso favor, né? Então, vocês vão ver sim os dividendos dessa carteira crescendo bastante na perpetuidade. E dessa forma, a minha prioridade de investimentos hoje continua sendo ações de boas companhias que estejam descontadas frente ao seu valor intrínseco e com boa perspectiva de pagar dividendos a longo prazo, né? Estou trabalhando com uma janela de tempo mais longa. E muito além do valuation, dos dividendos e da qualidade das ações, aqui nós temos o efeito de mola comprimida, né? Então aqui eu estou injetando capital numa das bolsas mais descontadas no contexto dos países subdesenvolvidos, né, nos países emergentes. E é claro que nós estamos sim diante de um cenário repleto de incertezas políticas e econômicas, não sabemos o que vai acontecer nos próximos 2 anos, uma inflação meio descontrolada, uma taxa básica de juros elevada, mas é justamente isso que precifica as ações muito abaixo do seu valor justo. E aqui a gente está injetando capital numa das bolsas mais baratas no contexto dos países emergentes. E é claro que futuramente nós teremos também uma inversão de ciclo, né? Então o mercado ele funciona de maneira cíclica. E comprando bastante na baixa, quando nós nos depararmos com o mercado de alta, isso vai fazer o nosso patrimônio expandir de maneira exponencial, né? Então o ciclo de alta ele pode multiplicar por várias vezes o capital do investidor, principalmente se você tem uma parcela substancial alocada em small caps e em empresas de qualidade compradas abaixo do seu valor justo. Então a gente compra aquilo que é impopular, né? Andando de pé trocado pelos ciclos de mercado. Então, aos poucos a gente vai acumulando sem pressa, entendendo que a volatilidade faz parte do jogo, mas seguindo sempre as nossas premissas do investimento a longo prazo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram de verdade, considerem também assinar o nosso canal para fazer parte do nosso clube de membros do WhatsApp, inclusive ter acesso à minha planilha de mapa de valor, com ações que eu classifico como ótimas para o investimento a longo prazo, com a projeção de dividendos, síntese de resultados e meu preço teto pessoal para aportes. Se fizer sentido para você, fica aí o meu convite e até o próximo vídeo.